Vocês estão dispostos a ouvir? Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir ao grupo de louvor para louvar conosco Deus é Deus. Pode ser isso? Eu queria que você ouvisse esse louvor e nós vamos conversar sobre isso. Pode ser? Então, toda a atenção sua na palavra que vai ser ministrada através do louvor é importante para que você entenda a mensagem de Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua só a igreja, sendo Deus fizer. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado a vocês. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, esse louvor é a maior expressão de fé que pode haver. Porque chegar a esse estágio é muito difícil. Porque, na maioria das vezes, nós queremos bênçãos sobre as nossas vidas. Nós queremos sempre tirar proveito, ganhar alguma coisa. Mas quando nós chegamos nesse estágio, tudo fica mais fácil. Porque nós conseguimos entender um pouquinho da mente de Deus. Eu queria ler com vocês dois temas da Bíblia. Nós vamos ler um pouquinho, mas eu queria toda a atenção sua no dia de hoje, para que a gente possa sair daqui mais amadurecido em Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Nós vamos começar no versículo 15, ou melhor, 35. Marcos 4, 35. Todo mundo comigo? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Jesus perguntando: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Mateus capítulo 14, 22 em diante. Ok? Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigados pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se tu és, ou se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Duas passagens em que nós... A cadeira quer me derrubar.
Duas passagens em que nós deparamos com uma fé abalada dos discípulos, onde Jesus chama a atenção deles. 2 vezes. Agora, o que eu quero que você entenda na mensagem de hoje, o foco da mensagem, é que nós nunca vamos entender a mente de Deus. Nunca. Não tente você procurar explicações para o que acontece na sua vida diante de Deus. Você não vai conseguir. Um Deus que, como eu disse semana passada, faz com que uma estrela, que você, quando olha para o céu e vê a luz dessa estrela aqui na terra, essa luz já saiu dela há mais de 2000 anos. Então a luz que você está vendo hoje não é a luz que está saindo diretamente dela. Tem 2000 anos que essa luz saiu dela. Então olha como é que nós estamos atrasados. Aí complica, porque Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz. Deus disse, haja luz. E essa luz que Deus disse, não são os luminares. Depois ele veio fazer os luminares. Mas quando ele disse, haja luz, ele estava lançando sobre a terra Jesus. Essa é a nossa luz. Então a gente está muito aquém do que Jesus é, dos pensamentos de Jesus, que fez tudo na terra. Só para você ter uma ideia, existe um planeta, aliás, 2 planetas, se surpreenda. 2 planetas totalmente feitos de carbono. E dentro desses planetas existem diamantes. Então nós podemos dizer, está ainda em estudo, 2 planetas que Deus fez todo de diamante. Esse é o teu Deus. Você sabe que é um planeta feito de diamante? Você tem noção? Não, não tem. Um Deus que faz uma estrela colapsar, explodir, e ela abre um buraco no espaço, aonde eu já disse aqui, a luz passa e ela é sugada por esse buraco e não sai. Pega a luz que eu quero ver. Você pega? Pega a luz aí. Ele pega a luz e some com ela. Quem fez isso? Quem fez esse tipo de estrela? Esse tipo de estrela, não, toda estrela, ela vira uma supernova. Ela explode, espalha um monte de pedaços dela pelo espaço. Quando a massa dela é muito forte, ela deforma o espaço e cria esse buraco negro. Dois planetas de diamante. Você conseguiu um diamante desse tamanho? Tem 2 planetas de diamante. Como é que você vai entender essa mente? Que dá ordem para o mar, daqui você não passa. Não dá para a gente entender o que Deus faz. Aí você vem aqui para a palavra de Deus, em Deuteronômio 29, eu vou ler para você. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Não adianta você tentar entender. Nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem, a nós e os nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então existem coisas encobertas que Deus não quer que a gente saiba. Por que Deus agiu assim ou assado? Não dá para entender, a gente não vai conseguir. E a prova disso são nesses 2 temas que eu li aqui com vocês. Você imagina Jesus multiplicando pães, os discípulos com ele, vendo a grandeza de Deus, a facilidade de Deus, pegando peixinhos e pães e multiplicando. Eles ficam atônitos com aquilo. Que maravilha! Vem um milagre de forma imediata. E aquilo entra no coração deles, e assim nós somos. Nós sempre viemos na presença de Deus para receber um milagre de forma imediata. Mas aí Jesus, para ensinar eles que não era dessa forma, vira para eles, Joel, você diz assim, vão para o alto mar. E ele não vai. Você não vai? Não. Eu vou orar. E vocês vão sozinhos. Então aqui a gente já começa a perceber que a coisa não é tão fácil assim, porque vinha uma tempestade.
E Jesus sabia que viria essa tempestade, porque ele sabe todas as coisas. E eu acredito que Pedro também sabia, porque Pedro e os outros não eram analfabetos, se eu posso dizer assim, em termos de pesca. Sabiam tudo de mar e pesca. Viviam disso. É igual você na sua profissão. Você sabe tudo. Ou quase tudo. E aí Jesus manda. E eles devem ter coçado a orelha e a cabeça. Bom, a gente acabou de ver um milagre. Vamos confiar. Vamos embora. E foram. E aí vem a tempestade. E não uma tempestadezinha, uma tempestade violenta, a ponto deles serem ameaçados de morte por aquilo. E eram pescadores, sabiam navegar. A coisa ficou muito difícil para eles. E aí, o que nós, se estivéssemos nesse barco, imaginaríamos? Olha, se eu tenho Jesus comigo, Jesus vai tomar uma providência. Ele vai resolver o nosso problema de alguma forma. Ele vai fazer alguma coisa. Talvez da onde ele está, ele vai fazer com que o nosso barco fique mais resistente. Ou que a gente se transporte daqui, eu não sei, então alguma coisa vai acontecer. Mas eles nunca poderiam imaginar que Jesus viria andando sobre as águas. Nunca. Por quê? Porque a gente não sabe o que Deus vai fazer. Não era o que eles queriam. Eles queriam que Jesus tomasse uma providência. Parasse o vento, parasse a tempestade, mas Jesus não fez isso. E a gente fica esperando Deus fazer alguma coisa nas nossas vidas, em qualquer área, e Ele não faz. E a gente coça a cabeça. Eu não estou entendendo Deus, porque eu preciso que Ele paralise essa tempestade na minha vida, e Ele não está paralisando. E aí Ele vem sobre as águas. E quando Ele vem sobre as águas, Ele se torna um fantasma para eles, porque não era isso que eles esperavam. Aquilo que acontece nas nossas vidas, que nós não esperamos, se torna um fantasma nas nossas vidas. E isso que está acontecendo é terrível. Eu não quero isso. Eu não quero fantasma na minha vida, eu quero solução. Isso é um fantasma. Isso é tenebroso. A Bíblia diz que eles ficaram com medo. Quem não tem medo da morte? Quem não tem medo de uma doença grave? De perdas? Nós temos medo. E é o nosso fantasma. Mas quem estava naquela tempestade com eles era Jesus. E eles não sabiam. Estavam atônitos, apavorados com aquela cena. E a água entrando. E veio um fantasma andando sobre as águas. Aí piorou mais ainda, aquela situação que fica crítica, a ponto da gente querer desistir. De tudo, inclusive de Jesus. É um fantasma. Você quer um fantasma? Eles também não queriam. Mas a intenção de Jesus era mostrar para eles que Ele tem controle e domínio sobre todas as coisas. E que o problema deles era tão fácil para Jesus, que Jesus estava andando sobre o problema. Só que eles não perceberam. E aí Jesus vai além, quer que ele ou eles andem sobre o problema. E aí Pedro, de forma ousada, bom, se é o Senhor, e a gente faz sempre isso, se é o Senhor, né? E a gente não acredita que é Deus, a gente não acredita que Deus está conosco no meio do problema, no meio da adversidade. A gente não acredita mesmo. Quando a gente está morrendo afogado num problema, a gente não acredita que Deus está com a gente. A gente acha que Jesus nos abandonou. Mas Jesus estava lá juntinho deles. E aí Pedro ousadamente pede Jesus para andar com ele. E ele anda. E ele afunda. Porque tirou os olhos de Jesus, você já sabe disso. Agora, quando ele afunda, Jesus não repreende. Eu acho isso incrível. Pedro, por ter andado sobre as águas, repreende a falta de fé dele. Então Jesus quer que você ande sobre as águas, sobre esse problema. Ele espera que você ande.
Tanto que ele lançou uma palavra, como está lançando essa manhã na sua vida. Vem. Vem que eu estou no meio dessa confusão. Vem que eu estou no meio dessa tempestade. Para você está parecendo um fantasma terrível, uma coisa que não tem mais como ser curada, uma dor que não vai passar nunca. Mas eu estou aqui para fazer você superar, para você andar por cima desse problema, dominando essa situação de cabeça erguida. E aí, Pedro anda. Na outra situação, a gente encontra Jesus já de forma diferente. Talvez quando Jesus disse para eles da segunda vez, que foi a primeira, na verdade. Primeiro ele dormiu no barco, depois ele andou. Mas não importa para nós a ordem. Importa o entendimento. E quando Jesus disse para eles, da primeira vez no caso, vamos para o outro lado, Jesus entra no barco. Uma hora ele entra, uma hora ele não entra, uma hora ele entra, uma hora ele não entra. Não tente entender Jesus, meu irmão. Não tente entender. Será que ele vai andar sobre as águas? Não, ele dormiu. Vai entender isso, irmã. Ele vai andar sobre as águas. Não, ele dormiu. É incrível, gente. Não tente entender a mente de Jesus. Ele diz assim, vocês estão pensando que eu vou andar sobre as águas, que eu vou fazer alguma coisa aqui fora do comum? Não, eu vou fazer igual vocês fazem. Vou tirar um soninho aqui, na popa do barco. Mas a tempestade... Pois é, eu vou dormir. E dorme, meu irmão. Dormiu. E toma de água dentro do barco. E aí eles... mas nem um baldinho ele vai pegar para ajudar a gente? Não vai fazer nada? Não. Não fez. Quantas vezes você já passou por isso? O teu barco está afundando. Você clama, 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 clama. Já pediu por socorro e o problema continuou. Não mudou. Jesus estava dormindo. Por quê? Porque ele não quer te livrar. Não, pastor, não. Ele quer fazer você andar sobre as águas. Ele quer você abrindo a boca e dizendo, aquieta-te no lugar dele, porque você foi instituído representante dele. Então a vontade de Deus é ensinar a gente a vencer. Então a gente não pode ficar esperando um milagre, pastor? Pode. Pode. Mas a vontade de Deus, e aconteceram 2 milagres, porque ele acordou não com a tempestade, porque para ele já estava resolvido, porque nenhum mal te sucederá, porque eu disse que nós chegaríamos do outro lado e nós vamos chegar. Só que os discípulos não entenderam isso. E aí ele acordou sim com os gritos deles, e não com o problema, porque para ele o problema estava. Entenderam isso? Então, qual é a vontade de Deus? Fazer com que toda tempestade, todo vento contrário a você, seja usado para impulsionar a você a vitória. Quem pegou? Entenderam isso? Entendeu, Joel? Entendeu? Então, quando você estiver no meio de um problemão, não fique esperando Jesus fazer alguma coisa da forma que você acha que ele vai fazer. Porque uma hora ele vai andar sobre as águas, outra hora ele vai dormir. Outra hora ele vai dormir. Uma hora o teu problema vai parecer um fantasma diante de você. Mas ele está ali. Entende? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, também é Deus. O que importa para ele é que você saiba que mesmo diante da situação parecendo um fantasma ou de morte, ele está com você. E que ele tem poder para paralisar aquela situação. E que aquela situação vai ser transformada, aquela maldição, em bênção na sua vida, mesmo sem você entender. Porque não cabe você entender, cabe a você obedecer. Pegaram isso? Isaías 55, de 8 a 9, ouçam com o coração. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos,
nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Agora, vamos a alguns pontos importantes para a gente. Jesus, em Mateus 14, 22, insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. Então, eles entraram no barco por obediência. Então, não diga que a tentação veio sobre a sua vida porque você é desobediente. Porque a tentação vem também na obediência. Pegaram? Por mais que você esteja na presença de Deus, por mais que você seja dizimista, ofertante, seja lá o que for, vão aparecer fantasmas. Vão aparecer ventos contrários. Mas não se culpe diante de Deus. Porque o que Jesus quer é nos ensinar a vencer. Já falei isso. Esse é o propósito dele. Então, meu irmão, a obediência não isenta você da luta. Não vai isentar você da luta. Mas uma coisa eu sei, Joelson, nós vamos vencer. Ela não vai nos tirar dos problemas do mundo, tereis, mas às vezes parece que ele está longe, estava dormindo, mas ele estava dentro do barco, ele está no problema com você. Essa dificuldade que você está vivendo, ele está junto com você. E esse culto hoje é para isso, para alertar você que ele está no meio da tempestade contigo. Você consegue entender isso? No versículo 23 de Mateus, eu estou seguindo, Mateus 21, 22, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Se Jesus estava orando, será que ele estava distante deles? Hein, gente? Claro que não. Jesus estava intercedendo por eles. Então, quando você está no meio da tempestade, você pode ter certeza que o Espírito Santo, está escrito isso na palavra de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sempre a nosso favor. E a gente acha que Jesus está longe. Então, descanse teu coração. Jesus está com você. E a gente precisa, sabe, Marcos da Rosa, lutar mesmo sem ver Jesus. Não podemos desistir. A gente precisa continuar lutando, porque lá de cima, como ele estava orando por eles, ele vê cada remada nossa aqui embaixo, cada suor, cada esforço nosso para vencer. E ele não nos deixa sozinho. Tudo bem até aí? Tá entendendo? Agora, eu queria ver algumas coisas com vocês, que passam desapercebido por nós, né? Eu vou ler com você aqui, você presta atenção, Marcos 6,48 fala o seguinte: ele viu os discípulos lutando com os remos, e dirigiu-se a eles, pretendendo passar adiante. Por que Jesus passou do lado do barco e a intenção dele era passar adiante? Vamos pensar nisso? Que a gente não presta atenção no que está escrito na Bíblia. Porque que a Bíblia diz que a intenção, vou ler de novo aqui, ó. João 6, 21. Não, perdão. Marcos 6, 48. Ele viu os discípulos lutando com os... Está aí? Bota aí para mim, meu irmão. Marcos 6, 48.
Marcos 6:48. Lê para mim aí, você. A ponto de passar. Isso aqui é incrível, gente, presta atenção. A intenção de Jesus era ir à frente. Milagres não acontecem automaticamente. É preciso a gente chamar Jesus para dentro do nosso barco. Ele ia passar, ele não ia entrar. E se você ler comigo João 6:21, bota aí para que eles vejam, João 6:21. Está escrito assim: então eles, de bom grado, o receberam no barco, e logo o barco chegou ao destino. Vocês ouviram? Então vamos aqui. Olha lá, então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se... Então escuta aqui comigo uma coisa. Eu estou no meio do problema, Jesus está comigo, ele passa para lá, passa para cá, mas ele só vai resolver a minha vida quando eu clamar por ele, quando eu recebê-lo de bom grado. Porque a maioria das vezes, diante do fantasma, diante da tempestade, a gente fica com raiva de Deus, porque Deus não nos atendeu, porque Deus não fez do nosso jeito, porque Ele tinha que fazer da minha vontade, e aí vem uma raiva de Deus, raiva da igreja, porque Deus não fez. Mas a intenção de Jesus era realmente fazer um milagre, mas não da forma deles, porque Deus sabe o que é melhor para nós, entende? E a nossa vontade não é boa, agradável e perfeita, a dele é. Então ele sabe o que é melhor. Então é o que eu digo aqui na igreja, a bandeja passa. Já viram eu falar isso? Os anjos passam servindo, você pega se você... A palavra está sendo ministrada, muita gente aqui está pegando, mas muita gente está passando direto, não está nem aí o que Deus está falando. Então Jesus é uma mente que a gente não consegue entender, que se fez carne para que nós pudéssemos entender um pouquinho do que Ele pensa, um pouquinho, e nos revela. O verbo é a palavra de Deus encarnada. O que Deus disse é Jesus encarnado. Aí Deus disse, vai lá e ensina para eles, que eu não vim para fazer milagres na vida deles, mas eu vim treiná-los para que cada dia eles sejam mais brilhantes, 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 até serem dia perfeito diante de mim. Entenderam isso? Então esqueça milagre. Não exija milagre de Deus, deixa Ele fazer. O que você tem que fazer? Chamá-lo para dentro do seu barco, só isso. Só isso. O resto está com Ele. Então Jesus, a gente se esforça muito, Jesus faz isso, Jesus abre a porta, Jesus, eu estou cansado, e não sei o quê, ele está vendo tudo, Ele sabe tudo, tudo que está na Bíblia é para nos orientar. Ele estava lá em cima do monte, vendo a situação deles, vendo o suor deles, o meu aqui agora. Não é fácil pregar isso, é muito difícil. Há uma guerra espiritual aqui no altar que você não tem ideia. Eu já preguei, irmãos, mais de 1000 vezes, bota 1000 nisso, mas muito mais de 1000 vezes na minha Bíblia. Está sendo um culto difícil para mim, porque há uma luta espiritual, porque a gente está tocando num assunto que faz as pessoas amadurecerem, e o diabo não quer isso. O diabo quer que você fique pedindo, e a vontade de Deus é que você entenda que a vitória está pronta, que a mesa é farta, e que quem faz o milagre é Ele do jeito que Ele quer, e que Ele sabe o que é bom para nós, e nós não sabemos. O que Ele está ensinando aqui é o seguinte: eu tenho domínio e poder sobre essa situação. Quer vir comigo? Te dou condições de andar sobre as águas. Deixa que eu faça o milagre, não do teu jeito, do meu.
Porque o teu caminho não é o meu e o teu pensamento não é o meu. A maneira que eu trabalho você não sabe. Uma coisa você pode saber, que eu não posso mentir, Deus dizendo. E se eu digo que te coloco no alto retiro, eu coloco. Se eu digo que nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá. Agora, depende de você me chamar para dentro do seu barco, para que eu administre isso. A única coisa que você tem a fazer é me representar. Quer andar? Você vai andar. Quer repreender o mar? Você vai repreender. E eu vou te atender, porque essa é a minha vontade. Vocês ainda não têm fé? Ele disse. O que ele queria? Que eles se levantassem, mesmo não sentindo Jesus, mas ele estando presente, porque ele estava dormindo, repreendessem. E o mar se calaria. Vocês estão entendendo? Então não tentem entender a mente de Deus. E eles chamaram Jesus para dentro do barco. Então eles, de bom grado, a gente não percebe isso, mas está lá na Bíblia, de bom grado o receberam no barco. E logo o barco chegou ao seu destino. Então quando Jesus está no barco, o propósito de Deus é acelerado. Então quando Jesus está no meu barco, o propósito dele é acelerado. Eles chegaram logo no seu destino. Então sem Jesus, meu irmão, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar no meio da tempestade. Então, pastor, organiza. Refina isso. Vou refinar. Está no meio da tempestade. Eu sei que tu estás comigo, Jesus. Eu não estou te vendo. Parece que o senhor está dormindo. Mas eu vou levantar a minha voz. Vou usar a tua palavra. Como Pedro disse. Eu não acredito que tenha peixe lá. Mas pela fé que eu tenho na tua palavra, eu vou. Só por isso. Porque é o Senhor que está falando. É porque está. Então, mesmo sem entender, acho que tem um louvor assim, não tem? Mesmo sem entender, não tem um negócio assim? Mesmo sem entender nada, mesmo não sentindo Jesus, eu vou andar sobre essa água. Eu não sei se é para a morte, eu não sei se é para tristeza, para angústia, o propósito do inferno na minha vida. Mas uma coisa eu sei, Ele está comigo. E alguma coisa vai acontecer. E aí eu me lanço, eu vou andar sobre as águas. É o Senhor? Então tá bom, eu vou andar sobre essas águas. E de Pedro andou. Tem noção o que é andar sobre as águas? Você acredita que Pedro andou sobre as águas? Você vai andar também. Entendeu isso? E o propósito de Deus é encurtado. A gente chega mais rápido. Não olhando para o problema, mas olhando para... Então Jesus entrou no barco e imediatamente o destino deles foi resolvido. Jesus acalma a tempestade, o propósito é acelerado. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar no grão de mostarda? Isso aí é uma brigalhada tremenda, porque tem gente que fala que é como um grão de mostarda, do tamanho, as versões bíblicas, do tamanho do grão de mostarda, como um grão de mostarda. E aí, irmãos, eu fui entender um bocadinho, fui estudar, como é que os discípulos, principalmente Pedro, conseguiu andar sobre as águas. Porque não é uma coisa, parece ficção científica, mas ele era um humano como nós, sim ou não? E aí eu comecei a estudar isso bastante essa semana, e eu vou até aceitar que é do tamanho de um grão de mostarda. Mas a fé não pode ser medida pelo tamanho, você entende isso? A fé não pode ser medida pelo tamanho, porque o grão de mostarda, se você for lá na sua internet estudar, ela tem dentro dela uma ousadia de crescimento absurda. Na época de Jesus, o solo era pedregoso, muita pedra, muito duro. E a semente de mostarda caía naquele solo e germinava a ponto, diz a palavra, de nascerem galhos para
sustentar a vida de passarinhos. Mas o grão de mostarda, ele é do tamanho da cabeça de um alfinete. Então, na minha opinião, eu acho que Jesus não estava se referindo ao tamanho da cabeça de um alfinete, do tamanho do grão de mostarda para você fazer um milagre. Não. Na minha opinião, pode ser também. Mas eu acho que Jesus queria dizer o seguinte: se você for como um grão de mostarda, que mesmo diante das tempestades, mesmo diante do solo pedregoso, você vai vencer. Sabe por quê? Porque o DNA que está no grão de mostarda não é para olhar para o solo nem para a tempestade sobre a vida do grão dele. É porque ele sabe que quem o fez, quem o constituiu. Então o grão de mostarda foi colocado na Bíblia por Jesus por causa disso. Jesus quer que nós sejamos como o grão de mostarda, que nós sejamos resilientes, fortes, que nós saibamos que quem está em nós é capaz de superar qualquer dificuldade. Então você tem a semente, o grão de mostarda dentro de você, porque você tem o DNA de Deus. Então, o que Jesus quer nos ensinar nessa manhã é que nós venhamos não olhar as tempestades, não olhar a água que está entrando no nosso barco, mas ter a certeza de que o nosso DNA é o dele. E que nós, por isso que Jesus falou, vocês não têm fé? Você afundou por quê, Pedro? Você, homem de pequena fé? Porque ele quer que nós venhamos a reagir. Ele está conosco, mas não para fazer um milagre, mas para você ser um milagre. O milagre tem que acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. Você tem que mudar. As circunstâncias vêm, as desgraças vêm, mas não pode te atingir. Porque mesmo para você sendo uma desgraça, um fantasma para eles, Jesus os conduziu do outro lado. Então não importa o que aconteça, não importa o que venha sobre a minha vida, eu sei que Jesus está comigo, está fazendo o melhor para a minha vida. E vai continuar fazendo. Então eu sou como o grão de mostarda. Eu sou capaz de resistir à tempestade. Eu sou capaz de vencer o solo duro. Ninguém pode me resistir. Porque agindo o meu Deus, quem impedirá? Se Ele me constituiu como um grão de mostarda, eu já decreto a minha vitória. Eu vou romper essa terra. A Ele toda a honra, toda a glória. Eu vou romper essa terra, vou sair dessas pedras e vou dar muito fruto. É esse o sentimento que Jesus queria, tanto quando Ele andou sobre as águas, quanto Ele dormiu no barco. Ele queria uma atitude, Ele queria que eles fizessem alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Eles fizeram. Pedro deu um exemplo, você pode ser um exemplo, de que você pode vencer esse problema, essa dor, esse sentimento ruim. Amém? Para o grão de mostarda, como Jesus disse, não importa. Você tem que ser como Ele. Eu tenho dentro de mim a essência de Deus. Eu tenho um sopro divino dentro de mim. Não importa o que eu estou vendo, o que importa é o que eu estou sentindo. E o meu Deus, mesmo que Ele esteja aparentemente dormindo, Ele está comigo. E eu vou obedecer. Eu vou andar. Eu vou paralisar o inferno. Eu vou andar sobre as águas. E vai haver calmaria dentro do meu coração. Entenderam isso? Chegaram do outro lado. Quem é esse que até o mar e o vento desobedecem? Mas eles não perceberam que já tinham chegado do outro lado, que a missão foi cumprida. Por quê? Porque eles fizeram o milagre. Eles trouxeram Jesus para o barco. Vocês entenderam isso? Atividade. Não é bem atividade, como é que chama? Tomar uma atitude. Traga Jesus para o problema mesmo que você não veja. E deixe Ele agir. Você vai, quando perceber, vai glorificar como eles glorificaram e vai ver que a vitória foi concretizada, independente do que tenha acontecido. Quem está comigo? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nas Tuas mãos
o que nós aprendemos aqui hoje. Nosso barco pode balançar, Jesus, mas o Senhor não perdeu o controle dele. Oh, Jesus, Tua palavra, Pai, está escrito, oh meu Deus, que nós somos mais que vencedores, que o Senhor nos já entregou a vitória. Então, Pai, que se houver algum coração aqui ainda assustado, preocupado, ansioso, que seja lançado agora sobre o Senhor toda essa preocupação, porque o Senhor não está nem lá no monte, nem dormindo, o Senhor está agindo. E o Senhor quer uma reação nossa. O Senhor quer que nós não nos envolvamos com o problema, mas com o Senhor, tirando os olhos do mar revolto e colocando nos teus olhos, olhando firmemente para Jesus, assim que o Senhor quer. Agora faça a sua oração, meu irmão. Entregue a tua ansiedade, a tua preocupação no altar de Deus. Lembre-se do que foi dito aqui. As palavras que foram ministradas aqui. Parece um fantasma, pastor, na minha vida. Mas é Jesus no meio da tribulação. Parece que Ele está longe, mas Ele está intercedendo. Parece que Ele está dormindo, mas Ele tem o controle do barco. Então não espere. Não espere nada da sua mente. Não se estribe no vosso entendimento. Só confia. Só confia. E a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. E só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. Será que você pode ficar de pé no seu lugar e dizer para o mundo ouvir bem alto? A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Diga comigo assim, ó. Não há lugar, não há lugar não há lugar melhor que o lugar que eu sinto. Diga isso, que o Senhor está.
Ele está aqui nessa manhã. Oh, e só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé. Oh, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que ainda estão de pé, como eles conseguirem. Cadê o povo de Deus? Ergue suas mãos bem alto e diga: a resposta é aqui. Eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo. Só quem crê, erga suas mãos, erga sua voz e declare: a resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz, eu não sei ser perfeito, como tudo que Ele faz. Você pode dizer mais uma vez? Mas eu sei vai ser perfeito. Vira pro irmão que tá do seu lado aí. Diga assim, ó, pra ele, ó: mas eu sei vai ser perfeito. Profetize sobre ele. Diga assim, ó: como tudo que Ele faz. Pastor Sérgio, mas não é tão perfeito assim. Pedro afundou. Pedro sucumbiu, pastor. Perdeu. Pedro não só foi com Jesus de volta para o barco. Jesus pegou na mão dele o que era aparentemente morte. Jesus tomou a mão dele. Você vai voltar comigo andando sobre as águas agora. Entra no barco. Agora você vai chegar onde eu disse que você chegaria. Do outro lado. Quem entendeu, entendeu. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.